Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme, trader esportivo, e hoje eu quero falar com vocês sobre gestão de banca. Mas eu quero falar sobre gestão de banca do meu jeito, um jeito um pouco diferente do que vocês acham aí pela internet. Eu não trouxe planilha nenhuma, eu não vou explicar para vocês como alimentar a planilha, fazer tutorial, até porque eu acho que isso aí nem é exatamente uma gestão de banca. A parte da planilha, ela é mais um controle de operação, controle das apostas. Ela vem depois do que eu quero falar. Eu quero falar antes disso, eu quero falar sobre a base da gestão de banca. Se vocês entenderem isso, possivelmente vocês não vão quebrar nas apostas de vocês. Possivelmente não, com certeza vocês não vão quebrar se conseguirem entender o que eu vou falar hoje, tá? Então fica até o final do vídeo aí que tem coisa legal para vocês absorverem. Bem, desde já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve no canal. Estou botando conteúdo praticamente todo dia aqui, então se inscreve para não perder nada. Acompanha também o FreeBT nas outras redes sociais aí, principalmente no Instagram e no Telegram aí, que tem sempre coisa legal, né? Então acompanha lá também. E gestão de banca, vamos lá. A gestão de banca, na minha opinião, ela tem um claro objetivo, que é esse aqui, ó. Não quebrar. Gestão de banca serve única e absolutamente para você não quebrar. Esse é o objetivo dela. Quem quebra a banca é porque não está fazendo a gestão de banca. Ah, minha gestão não foi eficiente. Não é que não foi eficiente, você não está fazendo, porque até uma gestão ineficiente você não vai quebrar. Tá? Você pode até perder um pouco de dinheiro, mas você não vai quebrar. Se você quebra, é porque você não está fazendo. Então, a função da gestão de banca é não quebrar. Tá? Lembrem disso. Por isso que a gente faz gestão de banca, para não quebrar. Por quê? Porque no mundo das apostas a gente vai ter hedge, vai ter bad run, vai ter momentos ruins, isso é normal. Se você tem uma gestão, ela não vai te afetar a ponto de você quebrar. Tá? Se existisse um método perfeito nas apostas, se fosse tudo muito simples, muito fácil, não existisse hedge, a gente apostaria sempre a win, sempre o valor da nossa banca total. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não vai ter hedge. Mas isso não existe. Isso é um mundo mágico aí que não existe. A gente vai ter hedge, pode ter inclusive sequência de hedge, e a gestão de banca está aí para fazer com que a gente não pire, né? E nem com que a gente quebre a banca quando tiver nesses momentos ruins, tá? E aí é o seguinte, a gestão de banca ela pode ser dividida de duas formas principais, tá? Isso é importante vocês já entenderem qual vai ser melhor para vocês. Pode ser dividido por unidades, ou pode ser dividido por percentual, ou valor, que seria a mesma coisa. Eu vou explicar cada uma delas. Unidade seria o seguinte, os Panthers fazem muito isso. Você pega a sua banca total e você divide em partes, que eles chamam de unidades. Então vamos supor que você divida em 100 partes, né? 100 unidades. Então você tem uma banca aí de R$500, você divide em 100 partes, cada parte representa R$5. Tá? E quando você for apostar, você vai usar, né, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades daquilo ali. Por que os Panthers gostam de usar unidades? Porque você não fica muito limitado ao valor, né? Você não fica preso ali ao valor, ganhei tantos reais, tanto. Não, você ganhou uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Porque fica mais fácil de você entender quando você ganha e quando você perde. Você esquece a questão de valor. Ganhei tanto de dinheiro. Não, você não ganhou dinheiro, você ganhou unidades. Só que essas unidades depois vão ser revertidas em dinheiro. Então, mas é só uma maneira lúdica de você não pirar e conseguir administrar bem as suas unidades. Mas de forma clara e simples é isso. Você pegou a sua banca total e quebrou ela em 100 partes. 100 partes é o mais usual. Ou então em 50 partes. Nesse nosso exemplo de 500 reais, seriam 100 partes de 10 unidades, de 5 unidades, ou 50 partes de 10 unidades, né? Então, é legal você entender se você consegue pensar dessa maneira, pensar como unidade. Eu não consigo, eu prefiro pensar como percentual, tá? Os traders acho que trabalham mais com percentual. Eu prefiro pensar com percentual. Prefiro pensar que eu estou usando 1% da minha banca, que é basicamente a mesma coisa de antes, né? Se eu peguei minha banca de R$500 e dividi ela em 100 e vou usar 1%, eu vou usar 5 dólares, ou reais, né? Minha banca é em dólar, por isso que eu falo dólar toda hora. Mas o nosso exemplo é real.
R$ 5, que seria mais ou menos, que seria a mesma coisa que uma unidade. Então a diferença de unidade para percentual é basicamente como você reage a isso. Eu reajo bem trabalhando com percentual. Percentual remete mais a valor, remete mais a dinheiro. Unidade, você foge um pouco dessa questão do dinheiro. Isso talvez para alguns fique mais tranquilo, principalmente na hora do hedge. Então, trabalhar com unidade, trabalhar com percentual vai muito da pessoa de como ela reage melhor. Eu reajo melhor a percentual, a maioria dos punters reage melhor a unidade, tá? Mas o resumo é isso, quebrar ela em partes. E quanto mais parte você quebra, mais seguro você vai ter de que não vai quebrar a banca, né? Porque você tem mais chances de tomar hedge. Se eu quebro em 100 unidades ou em 1%, eu tenho 100 tentativas de 1% para não quebrar. Se eu quebro em 2% ou em 50 unidades, eu vou ter ali 50 tentativas para não quebrar. Então o hedge pode acontecer a bad run que não vai dar ruim. Então geralmente é quebrado em 100 ou 50, tá? Mas é importante ter esse conceito de unidade e percentual. Primeira coisa que você vai fazer é identificar isso, como você reage melhor. Depois que você fizer isso, você vai para a seguinte estratégia aqui, seguinte método. Você vai ver o nível de confiança que você tem na aposta ou o risco da sua estratégia, para você saber quanto você vai colocar. Isso é uma coisa que eu vejo pouca gente falando por aí, mas é muito importante, né? Eu preciso saber qual é o meu nível de confiança naquela entrada ou risco que eu tenho naquela entrada, para eu saber quanto eu coloco ali, quantas unidades ou quantos percentuais eu coloco. Então você já tem que saber isso antes de colocar, né? Antes de colocar. Os punters, de novo, usam muito o nível de confiança, de 1 a 3 ou de 1 a 5, né? Então falam assim, quando o nível de confiança for muito alto, eu posso colocar mais unidades. Eu posso colocar 2, talvez 3 unidades. Por quê? Porque eu tenho muita confiança que ele vai bater, vai dar certo. Se a minha confiança é menor, eu vou colocar meia unidade só, ou uma no máximo. Por quê? Porque eu não estou tão confiante assim, né? E aí ele vai ter o grau de confiança que ele vai estabelecer. Os punters fazem isso. Eu trabalho com risco da estratégia. Acho mais coerente, porque o grau de confiança é muito subjetivo, né? Vai de pessoa para pessoa. O risco da estratégia é matemático. Matemático. Por isso que eu gosto de trabalhar com o risco da estratégia. Que é o seguinte, cada estratégia minha, eu sei que algumas são mais arriscadas que outras. Vou dar um exemplo. Se eu quiser fazer uma estratégia de over 0,5 FT, over 0,5 FT é baba, é moleza. É 92% de chance de você acertar. Você só vai errar 8%. Então, assim, quase sempre vai bater. Você vai colocar 1%, meio por cento ali, sabendo que ela praticamente bate toda hora? Não, você pode colocar um pouco mais. Por quê? Porque o risco da estratégia é baixo. Quando eu falo colocar um pouco mais, gente, eu não estou falando de colocar em metade da banca não, tá? Vamos manter aí até no máximo 5%, tá? Ou 5 unidades, se você trabalhar com unidade. Não bota mais que isso não, que pode dar problema. Trabalha aí, se for muito o nível de confiança for muito alto ou o risco da estratégia for muito baixo, 5%. Não arrisca mais, principalmente se você for iniciante, tá? Então esse exemplo do over 0,5 é mais ou menos isso, né? Agora, o inverso. Eu tenho uma estratégia, por exemplo, de correct score, em que muitas vezes eu fico exposto a tomar um gol, né? Eu fico no correct score para pegar um gol de um lado, mas pode acontecer um contra-ataque, alguma coisa assim, e eu tomar o gol do outro lado. E aí eu perco minha stake inteira. Então, se eu perco minha stake inteira por um lance bobo, às vezes uma falha do zagueiro, uma coisa boba, eu vou botar um percentual, uma unidade alta ali, sabendo que o risco é alto? Não. Aí sim eu vou trabalhar com 0,5%, com meia stake. Então, o risco que a minha estratégia oferece que vai dizer o quanto eu vou colocar ali. E aí vai de 0,5% a 5%, meia unidade a 5 unidades. Mas eu prefiro trabalhar dessa maneira, porque a matemática me diz o risco, né? Tanto o percentual de acerto, quanto o percentual de dar algum problema, né, ali no jogo. Quando a gente trabalha no match odds, que a gente pode tomar um gol contra a posição, talvez o risco é mais alto do que quando você trabalha no over, que pode sair um gol por qualquer um dos lados, né? Quem trabalha em under limite, o risco é muito maior do que trabalhar em under 2,5, né, under à frente. Então, acho que vocês conseguiram entender essa ideia do risco.
Quanto menor o risco, mais eu posso colocar ali o percentual. Porém, na minha concepção, não mais que 5%. E se o risco for muito alto, vai diminuindo. Ou você trabalha com grau de confiança, né? Como muitos punters fazem por aí. Mas é o que eu disse, grau de confiança é muito subjetivo. Cada um tem um grau de confiança diferente, assim, cada um tem um nível de risco diferente. Então você pode criar o seu, mas vai ficar muito subjetivo ali. Talvez você não consiga identificar o grau de confiança em todas as apostas na hora. No risco você consegue, que é matemática. Cada estratégia minha tem um risco e eu sei quanto eu tenho que colocar em cada estratégia, quanto eu tenho que colocar de stake em cada estratégia, porque eu já calculei o risco, né? Enfim, então você entendendo lá se você vai trabalhar com unidade ou com percentual, depois você definindo se você vai dar uma stake mais alta ou mais baixa, de acordo com o grau de confiança ou de acordo com o risco que você tem naquela estratégia, você montou a sua gestão de banca. Isso é gestão de banca. O que você vai fazer depois de alimentar a planilha, de ver seu ROI do diário, ver gráfico e tudo mais, aquilo ali é mais um controle das operações, é um controle das apostas. Só que você não adianta você controlar se você não fez isso aqui antes. Se você não sabe quanto você tem que colocar de cada stake lá, né? O nível de confiança da sua estratégia, você não sabe nada disso. Simplesmente pega uma planilha e alimenta lá de forma aleatória 1% sempre, sem saber o risco, sem saber o grau de confiança, só porque alguém mandou você botar 1%, entendeu? Então pensem nisso aqui antes de baixarem qualquer planilha, e aí quando você alimentar a planilha, alimenta com base nessas coisas aqui. E aí vai dar certo. Mas tem uma coisa que eu preciso contar para vocês, que eu deixei aqui para o final porque é importante. Vamos lá. Que é o seguinte, o problema da gestão de banca é seguir a gestão de banca, seguir ela, né? Eu até botei entre aspas aqui, mas na verdade isso é uma frase minha. Eu criei essa frase. O problema da gestão de banca é você seguir ela. Por quê? Porque você pode ter a gestão de banca mais perfeita, você pode ter a planilha mais foda de todas, você pode ter tudo de bom ali. Se você não seguir, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai quebrar se você não seguir. Só depende de você seguir. E seguir é difícil, né? Porque, poxa, 1%, 2%, aí às vezes você toma um head, você quer recuperar, é muito cabeça também, você não pirar quando tá numa bad run. Então, assim, o grande problema da gestão de banca não é, tem uma gestão de banca ruim e uma gestão de banca boa. Não. Dificilmente você vai achar uma gestão de banca ruim. Geralmente ela vai ser boa ou vai te atender. A grande questão é, você tem que seguir ela. E aí não tá mais no trader lá, na mentoria, no cara que te explicou, tá em você. Aí que o negócio começa a ficar complicado. Então, quando eu digo aqui, o problema da gestão de banca é você seguir ela, o problema não é ela, o problema é você. Então, se você seguir, vai dar certo, você não vai quebrar e vai ficar tudo tranquilo. Se você começar a pirar ali e largar a gestão, aí vai dar ruim, não tem trader, mentoria profissional que te ajude. Mas essas dicas que eu dei antes aí são fundamentais antes de você começar a alimentar qualquer planilha, tá? Queria trazer esse assunto hoje para vocês aí. De novo, galera, quem não me segue ou quem não viu minhas redes sociais ainda, tá tudo aqui embaixo na descrição. Se gostou desse vídeo aqui, já curte o vídeo, já se inscreve. Quer comentar alguma coisa, discorda de mim em algum ponto aqui da gestão, comenta também aqui embaixo. E aí eu vou preparando vídeos para vocês, beleza? Em breve vai ter mais vídeos aí. Espero que tenha gostado. Valeu!